Sejam bem-vindos ao Zawardo de 2023, falando de abertura, encerramento e trilha sonora que a gente trouxe pra vocês. No ano passado a gente fazia insert aqui também, só que insert tava muito papo pra pouco aproveitamento, então a gente jogou ele pra de categoria. De categoria. Ainda tem, inclusive, pra vir de categoria e de gênero. Então, esses daí, que geralmente são os maiores, logo vem. Aqui, vai ser quebrado nessas três partes: abertura, encerramento e trilha sonora. Na abertura e encerramento, como que funciona a dinâmica aqui? A gente já fez todo o levantamento de assistir as aberturas e assistir os encerramentos, e a gente não consegue publicar esses vídeos por conta de, obviamente, direitos autorais, então deixa exclusivo só para quem é da ordem, né? Então, se você quiser ver a nossa jornada assistindo todas as aberturas, todos os encerramentos e dando nota um para um, você pode ajudar a gente aqui na ordem, né? Você pode entrar aqui pelo clube de canais do YouTube, ou por sub na Twitch, ou no Catarse, ou no Streamar. Tá tudo aqui na descrição. E nas aberturas e encerramentos, a dinâmica é o seguinte: cada um faz o seu top pessoal, e depois, no final, a gente junta tudo, faz um top definitivo com as melhores notas, e aí faz o balanço de quem votou em quem, né? Aí vai de acordo com esse grau de prioridade da votação. Então a gente faz o pessoal, junta tudo e traz para vocês os ganhadores definitivos. Meio que a gente usa um critério único para analisar todos, que é basicamente analisar o que é a abertura pela sua apresentação, pelo encaixe de música, pelo aspecto artístico, todo um âmbito mais técnico e não fala necessariamente da música em si. Porque tem animes que tem músicas maravilhosas, ou até boas letras que combinam bem com a obra, mas podem não ter de fato uma boa abertura em si, né? Uma boa animação, um bom encaixe, uma boa apresentação. Então a gente tá geralmente linkando muito mais a apresentação, né? Eu sou o Thunder e eu esqueci de fazer essa parte de apresentar quem que tá falando aqui. Parabéns pra mim. Muito bom, muito bom. Então não cometam o mesmo erro e se apresentem, por favor. Pegou o seu primeiro. Era pra ser. Era pra ser. Bom, eu sou Rafa, eu vou falar muito pouco, porque era pra ser o top do Igor esse. Basicamente. Que é o Maurício, eu me recuso a me apresentar, já que eu não tenho nada a agregar aqui. Muito bom. E eu vou puxar a orelha do Igor. eu vou pôr... Ai, inferno. Enfim. Nossa, a gente começou sem ele, começamos bem. Muito bom, mas não tem problema, porque essa primeira parte eu vou tancar, porque eu vou fazer a apresentação de como ficou a votação geral, né? O top geral nosso de abertura e encerramento. Tanto que o Rafa falou, pô, top 10 não dá. Dá pra colocar um top 15, gente? Vamos colocar um top 15. Então, das aberturas de 2023, começando aqui com o top baixo, em 15º. Pera. Opa, calma. Opa, aqui, errado. Eu tava colocando... 15º. 15º, e não foi a primeira vez que tu solta uma dessa. O 15º. O 15º aqui, inclusive eu tinha colocado de votação. Inclusive depois da abertura vai ter a votação de vocês, que vocês também fizeram a abertura que vocês escolheram, e a parte da votação. Mas em 15º temos aqui Mahou Shoujo Magical Destroyer. Em 14º temos Oshinoko. Em 13º temos Undead Murder Farce. Em 12º, não, quase falei 12º, droga. Temos Undead Unlucky, primeira abertura. 11º temos The Girls Downstairs. Como que é? É que tá bugado. The Girl Downstairs. É porque ele tá com um bug aqui visual que eu não consegui arrumar isso daqui do Photoshop.
Que se trata, inclusive, de um anime chinês, né? A gente não viu o anime, mas aberturas chinesas... Vai ver. Vai ver. Você viu? Vai ver. Eu vi. Então beleza. Então tá tudo certo. Mas a gente vê a abertura. E vê o encerramento também, quando são animes de temporada. Em 10º aqui temos Yurusei Yatsura de 2022, a segunda abertura. O Yurusei Yatsura vai pra 2020. Foi 2023 também. Sim. Nossa, é que é uma bagunça em nome. Porque ele saiu de 2022, ele manteve pra 2023, mas teve uma outra temporada de 2023, mas também continuava falando que era 2022. Mas Ele só continuou o cur. E você não tá mostrando o top 10. Obrigado, Photoshop. Obrigado. E você também não está transmitindo para a gente. Não, Pro essa parte streamer menos. total. Não, Essa eu parte tô parte aqui, menos. tá fantástico. Tamo fantástico. Primeiro, Hoje aqui, qualidade. Ele fez de novo. Qualidade. Ele fez de novo. Em nono, temos a Happy Marriage. Em 8º, a abertura mais demorada da face da Terra, que foi Zoom 100, e mesmo sendo demorada e tomando demérito por isso, ele chegou aqui. Em 7º, temos Mahotsukai, com a abertura a la Madoka Mágica. Em 6º, Tengoku, que conseguiu se manter mesmo não cometendo criminalidades na abertura, eu fico feliz. Em 5º, Pokémon Horizon, que inclusive até essa data, infelizmente eu acho que ele já vai sair, né? Já tá acabando essa abertura, vai trocar de abertura, espero que seja uma abertura melhor ainda, porque essa abertura foi sensacional. 4º... Não, cadê? Põe aí o áudio, por favor. Eu sou um assassino. Obrigado. Obrigado. Mas essa daqui não é uma Special. Essa daqui não é. É verdade. Não, é a primeira. Olha só. Então nem isso ele conseguiu ser especial. Sim, ele não é especial. Ele não Mas é essa especial. Essa é realmente muito boa. Abertura. A música eu ainda prefiro você especial. Eu prefiro... De música, não música. Nem isso. Em 3º lugar, Spy Family fazendo cinema com a abertura do... É do Yuasa, né? É do Yuasa e da Ado. Isso, foi incrível. Em 2º, Violent Saga, segunda abertura da segunda temporada. E em 1º, indiscutivelmente, esse daqui ganhou de Flowers Victor, basicamente, foi a abertura da Season 2 de Link Click, que aquilo é cinema reverso. É cinema e vai pra metade e vira cinema reverso. É absurdamente maravilhosa. Então essa daqui é a lista que a gente fez seguindo a votação geral nossa, né? Porque a gente... Cada um na média. Isso, no médio. Inclusive, só pela curiosidade, esse é o primeiro ano onde tanto o primeiro lugar de abertura e de encerramento foram completamente unânimes. Ah, é? Olha só, incrível. Que bom. Bem, agora a votação de vocês, pra gente julgar vocês, né? Começou com o 15º. Eu vou manter isso. Vai de novo. Foi certo, pelo amor de Deus. A piada perdeu a graça na segunda vez. O 15º. Agora eu vou ter até delay pra falar, certo? Pera, bugou. Desbuguei. É que o meu OBS tinha bugado e na tela tava certo. Mas enfim. 15º, My Happy Marriage. 14º, Undead Gear. 13º, Pokémon. 12º, Yurusei Yatsura. 11º, Jujutsu. Aqui, aí vocês colocaram... aí vocês colocaram isso daqui, né? Vocês não conheciam o resultado da primeira. Na verdade, a primeira apareceu. Eu sou um assassino. Essencialmente. 10º, Mahou Shoujo Magical Destroyer. 9º, Spy Family Season 2. Não tá aparecendo. Meu Deus do céu! Tá difícil, tá? Esse sistema tá difícil, mas a gente tá duro. Eu tentei. Oitavo, Zoom 100. Em 7º, aí sim, a primeira de Jujutsu 2. Aí a gente então... Aí agora aparece. Obrigado. 6º, com Tengoku. 5º, Shinoko. 4º, com Mahotsukai no Yomi. 3º, Undead Luck.
segundo, Vinland Saga e primeiro, Link Click. E parabéns, vocês votaram muito bem, né? Vocês votaram muito bem, porque Link Click e Vinland ganharam de novo. Foi muito bom, perfeito. E aqui foi uma dinâmica diferente da votação. Aqui eu coloquei pra vocês votarem em todas as 15 aberturas. Eram 15 ou 16, eu não lembro. Eu acho que a pool era um pouco mais isso. E vocês votaram em todas da pool de 1 a 5. E aí eu fiz a média do valor de cada votação de cada uma delas. E aí ficou legal, eu gostei desse método. Eu acho que era um método mais fácil do que falar, escolha uma abertura. Vocês não iam conseguir escolher uma, então falei, vota aí. E essa média aqui é da pontuação de 1 a 5. Beleza? Pelo menos 16 tinha, né? Porque a abertura 2 de Jujutsu entrou aí, na nossa nem existia a abertura 2. Né? Pois é, e de... não, Pokémon tá aqui. Não sei. Acho que deve ter pego os animes que meio que sobraram de divergência das nossas listas. Eu acho que foi mais ou menos isso, porque eu coloquei alguma coisa lá que... eu acho que eu coloquei um pouco a mais, mas de qualquer forma... Os que eu tinha te passado que estavam na pool, mas acabaram não entrando pelo corte. Eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, mas sem problema, pelo menos... Eu acho que a única discrepância aqui foi Jujutsu, porque, né, o pessoal gosta de Jujutsu. Então... É o meme. Voltando pra cá e indo para os encerramentos. Então temos aqui os encerramentos. Quer saber? Foda-se, eu tô com preguiça. Vou jogar a lista inteira, caguei. Streamer, mano! Pronto! É isso! Eu já vou acabar com o drama aqui. Essa é a lista. Já foi pra Vars essa gravação, pelo amor de Deus. Em 15º, com Hirogaru, encerramento 2. Jujutsu, encerramento 2. Hirogaru aparecendo de novo com o primeiro e segundo encerramento, né? O segundo encerramento, 13º. O anime do gato. Vocês lembram do anime do gato? Sim, existiu o anime do gato da Go Ranges. Chegou 12º e encerramento maravilhoso, tá? Eu chorei naquele encerramento. Porra, me quebra. Undead Unluck com o primeiro encerramento. Em 11º. Em 10º, o Idol Master Cinderella Girl, fazendo um excelente encerramento. Geralmente anime de idol, né? Anime de idol, anime de Mahou Shoujo, geralmente tem encerramento ou abertura boa. Então, normal. 9º com Tengoku. 8º com My Happy Marriage. 7º com Shingeki. Sim! Shingeki. Pasmem. Quem diria, né? 6º com G-Witch, né? O Gundam, o Witch from Mercury. Que esse encerramento é a melhor coisa desse Gundam, indiscutivelmente. Em 5º... Não é. Não é? Não é. Não é, olha só. É porque ele não apareceu muito nos awards, então talvez, né? Isso diga alguma coisa. Mas... Em 5º, o One Piece encerramento 22. Sim, o One Piece conseguiu ter um baita de um encerramento. Oshinoko em 4º, com seu encerramento. 3º, Jujutsu, o primeiro encerramento. Spy Family, Season 2, o primeiro encerramento. Eu acho que só teve um encerramento na Season 2. E o primeiro, indiscutível, Frieren, com o encerramento absolutamente cinema, que foi, assim, voto unânime, como o Rafa falou. Foi absurdo. Vamos agora para a votação de vocês. Vamos julgar vocês agora com o que vocês escolheram aqui. E tá, dessa vez eu vou fazer direitinho, mas senão o pessoal vai ficar me julgando aqui. Vamos lá, com o 15º com Spy Classroom. Em 14º com Shingeki. Idol Master em 13º. O 12º Jujutsu. 11º o Gato Denkineku. Em 10º o primeiro encerramento de Precure. O Sorin Sky Precure. 9º My Happy Marriage. 8º Jujutsu. Primeiro encerramento. 7º com Tengoku. 6º com One Piece. 5º Undead Unluck. 4º Spy Family Season 2. A parte de cima aqui com Gundam Witch from Mercury. 2º Oshinoko. E 1º Frieren. Que também vocês votaram. Tipo, cara, pegou nota altíssima. Discrepante do resto. Então... Frieren realmente foi cinema, todo mundo reconheceu isso e isso foi maravilhoso. Bem, fechando a parte aqui de abertura e encerramento, a gente vai para a
trilha sonora. E na trilha sonora tivemos aqui os indicados da vez. Dessa vez eu não coloquei tier, porque eu também não perguntei qual era o tier de cada um deles. Então o Igor vai guiando nossos quadris para falar sobre as trilhas sonoras, porque ele é o nerd da trilha sonora aqui. Ele que gosta de falar e pesquisar e conhecer trilha sonora. Então, Igor, vamos lá. Temos 10 indicados aqui. Como que a gente vai montar esse top 10 deles? Pode começar pegando o primeiro aí que você quer falar. Então vamos começar sem entrar neles. Sem entrar neles? E a primeira coisa, nesse ano foram analisados 30 trilhas sonoras em que eu ouvi em loco completo. Ó! Além das trilhas sonoras que a gente foi ouvindo pelos animes e a gente já foi descartando lá mesmo, né? Então foram ouvidas 30 trilhas sonoras completas. Dentre elas, a lista. A Ono Orquestra, Dr. Pedra, que tá na lista. Eden Zero, segunda temporada, surpreendentemente bom. Susei no Majo, segunda temporada. Mahou Tsukai no Yomi. Meshli, Oshinoko, Tengoku, Golden Kamuy, Valand Saga de Spring, que é verão, né? Não é verão? É primavera. É primavera. Primavera. Aí, de inverno. Bugon Stray Dogs, quarta temporada. Trigun, Tom Demo, Revenger, Tsurune, ninguém me pediu, mas eu ouvi. Hirogaru, o Precure. E Urusei Atsura, que isso aqui foi um sofrimento. Todas as faixas tinham com a média de 1 minuto e eram 90 faixas de 1 minuto. Meu Deus. Aí, depois, agora sim, verão. Bleach, o Bugon Stray Dogs, agora quinta temporada, teve 2 temporadas. Jack Gatrin, Jujutsu, Masamune-kun, por algum motivo, Mushoku, o Undead Girl, o My Happy Marriage, Link Click. E Outono, que foi a última temporada, Spy Family Season 2, Pluto, e por último aqui da lista, ele está entre nós, One Piece. Ó! Então foram essas 30 trilhas sonoras que foram ouvidas em loco. Com média de 1 hora por trilha sonora, e tem trilha sonora que tem 3 horas. Tá. Certo? Aí vamos falar de quem não entrou na lista. Uhum. Que merece ser citado com um bom trabalho, que poderia ter entrado até na lista, mas assim sentar competitivo. Primeira trilha sonora, My Happy Marriage, do Ivan Kal. Boa trilha sonora. Não entrou porque é muito unidimensional. Então as faixas são muito semelhantes, não tinha nada diferente, mas assim, é a proposta da obra. Então é meio que acaba, vamos dizer assim, atrapalhando nesse sentido. Mas assim, são faixas muito boas. E tem algumas faixas que eu destaco, e graças a Deus essa trilha sonora tá com as faixas em inglês, né? Porque quando tá em japonês me lasca. Eu não sei ler kanji ainda. Então assim... The Dreams of Mio Saimori, muito boa faixa. Burn It Out, também uma outra faixa fantástica. Sound of the Soul, também muito boa. E o último que eu queria destacar aqui é Kiyoya and Mio, que provavelmente deve ser dos 2 protagonistas, não? Sim. Então, ficou meio autoexplicativo. E também explica por que a trilha sonora tem 4 minutos e vai pra todo lado e... Pelo amor de Deus. Então, parabéns, Ivan Kal. Você não entrou aqui com uma Happy Marriage, mas ano que vem você entra com outra obra. Ele não entrou em nenhum outro? O Ivan Kal não entrou com nenhum outro dessa lista? Ele não fez nenhum outro? Não, ele não Caraca. fez. O outro que ele fez tá pro próximo ano, né? Que é filho. Pois é. Eu lembrava que ele tinha feito alguma coisa, assim, excepcional, e ele tá fazendo muito anime, tá? Agora sim, agora ele voltou. Nossa senhora! Lembrando que uma outra coisa importante que é com relação a critérios, a gente só pega animes que tenham publicado trilha sonora. Então, por exemplo, Kimetsu não publica trilha sonora. A trilha sonora de Kimetsu é guardada a 7 chaves. Não sei nem se tá no Blu-ray mais. Então, assim, você olha lá no Spotify da Kajura, tem de tudo. Tem de Sao, assim, da vida dela inteira. Não tem Kimetsu. E o Goshin, a mesma coisa. Então, assim, complicado. Então, obviamente, Kimetsu não entrou.
Outro que merece ser citado, Spy Family Season 2. Bom trabalho do No Name. A gente já lembra deles por causa de Dororedoro, né? Uhum. E aqui eles também tiveram um trabalho muito legal. Eu gosto muito de quando tem trilha sonora de segunda temporada, que tem bastante faixa, né, Shingeki? Então aqui eles tiveram 2 discos e destaque para a faixa Strix, Season 2, que é uma versão da segunda temporada dessa faixa, e que ficou também bem legal. E a faixa que eu me diverti ouvindo é Make All Ladies Happy. Também é muito boa. E provavelmente foi insert song na temporada, Little Steps, que é uma música com vocal, que também ficou muito legal. Só destacando, mas se vocês quiserem aí, e se quiser até pegar o link, Thunder, mandar pro chat, a gente tem uma playlist no Spotify com todas as músicas de destaque de todos esses álbuns que eu tô falando aqui de trilha sonora. Uhum. Tá aí, ó. Então, quem estiver acompanhando, inclusive, por live, tá ali. Eu vou... No vídeo eu tenho que lembrar de colocar a trilha sonora aqui embaixo. Isso. Então, alguém me lembra. E outro que não entrou e que também tem uma boa trilha sonora, o nosso querido Jujutsu Kaisen. Obviamente, essa temporada de Jujutsu é uma trilha sonora completamente diferente. Na primeira temporada, a gente tinha 3 pessoas que compunham, inclusive a Alisa, que era fantástica, que foi a mesma que fez a trilha sonora de Go, e que depois entrou no trabalho em Hipotecária, e que também era destaque. Então, agora a gente só teve o Terui. Então, mudou muito a trilha sonora, as faixas são completamente diferentes. E a gente vê muito uso de piano e guitarra, uma baita de uma trilha sonora, só que como a execução do anime não ajudava, porque tu literalmente no momento que podia colocar... Tem 300 faixas aqui, não literalmente 300, mas tem 59 faixas. Você coloca qualquer uma no lugar de você especial, ficaria fantástico. Mas como o uso das faixas foi, assim, horrendo, não dá pra entrar. Mas, assim, tem muita faixa boa. Mas muita faixa boa. No primeiro disco, que é o Arco do Passado, e no segundo disco também, que também tem bastante música legal. Mas, assim, tu não vê no anime, quando tu vê no anime tá cortado e não tá do mesmo jeito que tá aqui. Então, parabéns. Bom trabalho de trilha sonora, principalmente sozinho, principalmente revitalizando, porque foi algo completamente novo do que a gente viu da temporada anterior. E aqui foi legal, mas a produção não ajudou no sentido de colocar a trilha sonora lá. Uhum. Um nome que eu não esperava que seria tão bom e me surpreendeu e que quase entrou na lista, foi Revenger, com o Jun Utamata. Eu não conhecia ele, amei o trabalho dele. Os instrumentais aqui são fantásticos, a diversidade também é muito legal, que concatena bem com a obra. Tem bastante faixa legal do que eles fizeram aqui, mas aí tem um outro lado também, é que as faixas são legais, são interessantes, mas tem muitas faixas que não compõem tão bem. Então quando você ouve a faixa de destaque, música tema, de fato é diferente. E quase que ele entrou. Se a concorrência não fosse tão forte assim, provavelmente ele ia estar lá. Mas esse ano foi complicado de trilha sonora. Inclusive, esse ano tem um ponto até interessante com relação à trilha sonora, que a maioria dos animes que tá competindo em trilha sonora, eu não vi nada. Acho que exceto Vinland Saga, e assim, do que tá na lista, né, do que chega no top 10, eu não vi nada. Então, assim, apego emocional zero. Ah, você viu? Você viu ele que clique. Pluto, Vinland... Chegou quase metade, Igor. Não vi Trigun, não vi Trigun, não vi o Dark Gathering, o Pluto eu vi, não vi Dr. Pedra, não vi Suisei no Majô, não vi Golden Kamuy, tá ligado? Não, mas você viu quase metade, então... E não vi One Piece, Sim. Bom, ok. Assim, são bastante 4 obras. de 10, tá bom. Não, nem considerando os que ficaram de fora, né? Revenger é um que ficou de fora e que poderia estar lá também. E... não ficou porque a concorrência estava complicada. Uhum. E beleza, agora a gente pode entrar na lista. Uhum. Eu vou seguir a ordem que eu abri aqui de aba de link. Já tá aqui mesmo. Não sei, você já tem um top 10 estabelecido, imagino, né? Não tem. Não tem? Ok. Não tenho. Na verdade, eu só tenho o top 1. Ok. O resto eu não sei. Beleza. O resto eu não sei. E até o top 1 tem discussão. Até o top 1 tem discussão. Maravilha. Tem bastante discussão no top 1.
Perfeito. Então vamos começar por um que não ganha. Link Click 2. Link Click 2, olha só. Engraçado porque Link Click tem, o álbum oficial, por assim dizer, ele tem 18 faixas. Mentira! Ele tem mais faixa que isso. Mas por algum motivo, eles não colocaram algumas insert songs aqui. E aí me lascou, né? Porque o ponto alto de Link Click é literalmente as insert songs. Aí oficialmente não tá lá. Então eu não posso considerar dentro. É diferente, por exemplo, de Vivi, que tinha os singles separados e a gente considerava. Aqui, mesmo considerando os singles separados, não dá pra entrar porque, assim, a trilha sonora de Link Click primeira temporada teria ganhado. A de Link Click segunda temporada, por ter menos faixas e ter essa situação dos inside songs, acaba que ele perde um pouquinho de posição. Mas assim, tá, na nossa playlist vai ter assim quase que 90% das faixas ali, porque todas são boas. Todas são boas. Então quando começa a tocar Mastermind, que é Insert, começa a tocar Blaze, Separation, Feeling, pelo amor de Deus, é papo de maluco. Então assim, tem muita faixa boa, mas ele não ganha justamente por isso. Mas assim, gostei pra caramba da composição. Achei fantástico a ideia de concatenar nome com sentimento, e quando tu ouve a faixa faz total sentido, ele faz a correlação, e ele funciona bem. O uso no anime também é muito bom, porque a gente tem trilha sonora que eu ouço que me remete ao anime. E isso é muito importante, porque a gente fala, por exemplo, de Naruto, quando tu ouve Sadness and Sorrow, pô, é pelo meme? Não é só pelo meme, aquela trilha sonora tu ouve, reconhece e concatena com o momento. E o mais importante pra trilha sonora é tu guardar, pô. E não precisa ser a maior composição do universo, pode ser simplesmente piano, como é Harry Potter, que vai te concatenar e vai te dar singularidade. Vai falar, ó, pô, aquela música é daquela trilha sonora. Esse é um dos pontos mais importantes que eu tô pegando nesse ano, principalmente porque tem trilha sonora muito semelhante aqui. Eu confundi a obra, porque ela fica muito parecida. Então, Link Click também se destaca nisso. E, assim, bom trabalho, e inclusive Link Click é uma das poucas obras, eu acho que tem outras também, mas, assim, tem 4 compositores. Então a gente tem 4 compositores diferentes para compor, e eles se dividiram entre eles para fazer as faixas. E mesmo assim, extremamente harmônico, nem parece que mudou tanto, tem tantos nomes assim trabalhando na composição, mas de fato todo mundo fez excelente faixa. Não teve ninguém ali que ficou um pouquinho mais de canto, foi todo mundo muito bem. Bom demais. Então, Link Click foi. Inclusive, se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Poxa, eu não cheguei. Esse ano eu não consegui ter tanta proficiência em ver tanta trilha sonora assim, então eu acompanhei mais pelos animes mesmo. E Link Click, pô, esse demérito de não ter lançado é meio chato. Se lançasse tudo, puta vida. Mas em âmbito de uso, absurdo. É porque também Link Click é cinema 2 em todos os aspectos. Então usar essas trilhas que já são muito boas no anime valoriza demais. Se esse demérito é um dos pequenos detalhes que tira ele da correria, eu acho justo. Por enquanto, ele fica em 10º. E aí a gente vai pros cards. Beleza, agora escolha o próximo lutador aqui. Deixa eu ver aqui o próximo na lista. Hoje Link Click, puto. Puto? Então puto. Vou pegar o puto aqui. Então o que o puto não fez pra estar muito longe? Assim, ele tem de fato boas faixas marcantes. Mas o negócio dele é o tom. São todas as faixas com o mesmo tom. Então, ele não amplia muito a gama e ele não chega a ser assim, quase que monotemático. Ele tem ainda alguns nuances legais nas músicas. Mas essa situação dele de ser assim, muito denso, pesado, as faixas são... Ou ela é sentimental, ou ela é pesada per se, ou ela evoca tensão, e ficar dentro disso, tem certos momentos que eu não sei qual faixa eu tô ouvindo.
Então é até difícil chegar assim e falar, pô, essa faixa aqui é tal. Até pro ponto de você identificar a faixa, ele é complicado. Mas, assim, tem muita faixa boa, per se, e que fez ele entrar aqui justamente por causa disso. Porque mesmo ele tendo, vamos dizer assim, eu não digo até que seja uma dificuldade, eu acho que seja objetivo mesmo, porque até concatena com o contexto da própria obra, mas a gente sente menos a diferenciação entre as faixas, e aí dá menos singularidade entre elas. Mas, assim, ele tem boas ideias e ele não repete tanto elas. Então, acaba que uma faixa de, por exemplo, Zell for Life, que tem 5 minutos, você não sente esse tempo passando. E ele consegue fazer com que você absorva bem. Então, assim, em termos de ambientação, funciona bem, e em termos de composição também é extremamente agradável de ouvir. E isso é algo que é extremamente difícil, geralmente é um ou outro. E aqui ele meio que consegue fazer os dois. Então, esse também foi outro ponto positivo para ele. E também as faixas em si são fantásticas. Então, quando tu pega, por exemplo, Past Pain, e também foi uma outra faixa muito legal que tem aqui, o próprio Ray of Hope, que aí é mais concatena, mais com o final da obra. Então, assim, tem boas faixas. O trabalho do Yugo Kanno novamente foi muito legal. Eu não esperava na composição tá o nome do Naoki Urasawa, não sei o que ele compôs, mas tá aqui o nome dele. Pelo que tá colocando aqui, ele compôs no disco 2 a faixa 24, que é The Song of Bora. Também faz bastante sentido. Então eu fiquei um tanto surpreso com isso, com ter o Urasawa também na composição aqui nos créditos. E mais um bom trabalho do Yugo Kanno. Mais um bom trabalho do Yugo Kanno. Extremamente consistente. Eu fiquei até por certo ponto surpreso, porque assim, são bastante faixas, e quando eu me lembro do Pluto, ele tem 10 episódios, tem 1 hora, mas assim, o tanto de faixa que tem aqui, eu acho que não tocou tudo não. Porque assim, tem literalmente 46 faixas, mas são 2 horas e 13 minutos pra tu ouvir tudo. São 2 discos. Então assim, e tem bastante contexto também nas músicas. Então eu achei também legal isso. E aí o outro ponto que também é importante, o uso na obra. Não consegui rememorar todas, mas ele ajudou pelo menos, porque ele não é o Sawano, que fica inventando aqueles nomes tortos nas faixas, então não dá pra conectar com o anime. Aqui, pelo menos, o nome das faixas concatena com momentos no anime. Então fica bastante fácil de você correlacionar e identificar. Ainda também tem esse ponto positivo aí. Não o nome da faixa, mas a conexão. Então, assim, legal. De fato, legal. E provavelmente, se não tivesse tão destacado como tá destacado esse ano, a ponto da gente aqui, acho que não tem nem Sawano nem Kajiura aqui na lista. Acho que não. Não tem Sawano nem Kajiura, e tem bons nomes novos que não tinham entrado em tops anteriores. Começando por Link Click, né? Que aí é dividido em 4 compositores, né? Mas, de qualquer forma, assim, tem bastantes nomes surpreendentes e que levou o sarrafo lá pra cima, mas mesmo assim ele fez um trabalho legal e também bastante variação de instrumentos, que é algo que é importante também para aquele tom de individualidade que a gente até brinca com o Fumetsu, que só pelo aspecto de ele utilizar instrumentos diferenciados, ele já dá um tom de perspectiva. Você ouve aquela faixa e sabe, pô, aquilo ali é Fumetsu. Por quê? Porque ninguém mais usa aquele instrumento. É uma flauta escocesa da rebiboca da parafuseta. Aí ele consegue conectar. Aqui ele também ele usa uma gama bastante elevada. E aí, contextualizando junto com música clássica, ele consegue também conectar bem e passar bem o sentimento da obra. Maravilha. Uma coisa que você falou, eu também não achei tanta individualidade de faixa não, cara, tipo, no meio do anime. Tocava tal, mas nenhuma trilha que era tão marcante. Ele compunha bem, mas nada muito de destaque. Talvez, ouvindo por conta, ele tenha muito mais destaque do que aparentemente ele tenha utilizado. Eu lembro que uma dessas que eu até fui ver foi a do Norte número 2. E a trilha é linda.
Só que o anime, tipo, usou bem, mas, pô, comparando com você parar e ouvir a música, era completamente diferente. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Pois é. Então, por Que enquanto... aqui eu acho que nem a do Norte número 2 não é a faixa do Norte número 2. É uma faixa meio que terceirizada. Porque não foi composta, eu acho que foi... É como se fosse você pegar, sei lá, Fly to the Moon e colocasse no meio da sua trilha sonora. Acho que foi um processo semelhante. Faz sentido. Bem, então por enquanto ele fica acima, né? Ele fica em nono aqui. Então, vamos lá. O meu Gatekeeper foi Pluto. Foi Pluto? Pluto foi meu Gatekeeper. Então Pluto... Fique na frente. Ok. Então... O meu Gatekeeper foi Pluto. Ficou entre Pluto e Spy Family. Quer já trazer Spy Family, então? Não, mas o Spy Family tá aí. O Spy Family foi o que não entrou. É verdade, é verdade. Faz sentido. Inclusive, a sequência que eu tô pegando aqui foi literalmente a sequência que eu abri nas abas. Então não esperem que, pegou o melhor, não. Bom, ok. A aba aqui. Então a próxima aba que eu abri é Obrigado, Kota Yamamoto. Again. Estamos falando de Dark Gateway. Dark Gateway. Nossa, Bleach é cheio de esquisito. Eu tô loucura, calma. Manda áudio de novo. Ai, mano, tá foda. Hoje tá Ele difícil. fez de novo. Hoje tá difícil, mas vamos lá, cara. Não teve Sawano, mas teve seu pupilo. O assistente, né? O assistente, grande assistente. Grande assistente do Sawano. Dito isso, essa trilha sonora... isso aqui eu penei, tá? Lembra que eu falei que tinha trilha sonora de 3 horas? Então... Era essa. 2 horas e 56 minutos, 69 faixas. Nossa! Aí eu até olhei assim na playlist, né? Mas, tem muita faixa de Deck Gatling, cara. Aí eu olhei assim, mas são 3 horas e 69 faixas. É normal que tenha muita, né? Eu até tirei algumas pra dar uma segurada, mas assim, é muita faixa boa, é muita faixa de impacto. Então assim, quando tu ouve a faixa, tu consegue rememorar do que você viu no anime. Mas Igor, você não viu o anime, eu vi um pedaço do anime, eu sei exatamente a faixa que tocou. Eu sei que tocou Rest in Peace, aí eu não sei qual das versões, mas tocou Rest in Peace, porque deve ter a versão primeira faixa e tem a versão 23ª faixa. E eu sei que tocou Dark Flame. Então, assim, são faixas icônicas, são faixas que te agarram, que tu vai rememorar, não tem erro. Que é também extremamente positivo. Variedade de instrumentos. Terror. Eu senti terror ouvindo trilha sonora. Quando tu ouve a 13ª faixa do terceiro disco, que é Angel Sama, é uns sons exalados ali que já te dá uns calafrio. E é louco isso, porque geralmente quando tu associa esse tipo de trilha sonora, o teu sentimento é de estar ouvindo sons, e não música. Então tu fazer música concatenando com terror e fazendo essa montagem pra, virar como se fosse uma experiência, como se fosse uma junção de música, ASMR com terror, juntar tudo isso pra criar uma experiência, é algo que eu de fato não tinha visto e cai no ponto da individualidade. Tem muita faixa aqui, tem muita faixa que não tem impacto, que são aquelas faixas pra compor ambiente, que são importantes, mas tem muita faixa de impacto e tem faixa de impacto extremamente inventiva como essa. Então assim, eu fiquei extremamente surpreso. Eu já esperava que seria bom por conta do Kota Yamamoto, mas o que ele fez aqui é totalmente diferente do que ele já fez em todos os outros trabalhos. Mesmo as trilhas sonoras padrão Sawano que tem aqui, tem um tom mais de tensão e que ele sabe trabalhar bem. E as faixas voltadas para a tensão em si, e principalmente pro âmbito do terror, é muito, muito, muito legal de se ouvir. E tem umas faixas para fazer a quebra, que são umas faixas assim mais de momentos de piada, que também é importante tu ter aqui. Para que nesses momentos o cara tenha uma trilha sonora para colocar, que foi um ponto que eu senti falta em Pluto. Que são trilhas sonoras que às vezes a gente não gosta tanto de ouvir, porque a gente prefere ouvir ou a trilha sonora épica, ou a trilha sonora da porradaria, ou a trilha sonora triste. São os 3 padrões de trilha sonora que a gente mais ouve.
Você pega as trilhas sonoras que mais, assim, se destacaram, por exemplo, em Naruto, elas vão se encaixar nesse padrão. As trilhas sonoras de momento de felicidade, assim, ou de momento de piada, não são as trilhas sonoras que se destacam. Entretanto, elas são importantes existirem para auxiliar na diversidade. Então, ele também tem isso. Tanto que eu fiz até a brincadeira quando ele tava falando da review, falando da trilha sonora Camille Ai, que eu até perguntei se era uma personagem, porque era literalmente todas as trilhas sonoras, o personagem tá entrando no inferno, essa trilha sonora é um campo de flores lindas igual a de Pluto. Então, isso também é uma parte importante. E assim, para quem for a trilha sonora, recomendo fortemente o primeiro disco. O primeiro disco é nota 10. Se, por exemplo, se ele tivesse só o primeiro disco, ele ganharia o 9 porque ia faltar diversidade. Mas, assim, em qualidade, nas faixas compostas, sim, é sacanagem. É um zaralho. O primeiro disco é loucura. Então, ouçam o primeiro disco. Mesmo que não queiram ouvir ou não tenha tempo de ouvir o resto, ouçam o primeiro disco porque ele é fantástico. E, de nome aqui que eu lembro, Rest, Purge, são 2 faixas muito legais. Pieces também é maluquice, me até lembrou um pouco da segunda temporada de Re:Zero, o Suehiro. O próprio The High Priest também é muito bom. E essas faixas aí vão estar na playlist, para quem quiser ouvir também, já tá lá separado. Maravilha, cara. Esse daí eu quis ouvir, não ouvi, mas o anime não me fez sentir a falta de ter ouvido. Porque isso que você falou de trilha sonora que compõe ambiente, que ambienta pelo terror, é sacanagem. Eu não sabia se era feito timando a trilha sonora com effects pra fazer esses efeitos, ou se era da própria trilha sonora. E você falando da trilha sonora, então o bagulho é louco, porque daí os caras cronometraram a insert com o tempo do episódio. Porque tinha muito desses inserts que batiam com momentos de pico, de como flutuava a tensão do momento. E é engraçado ainda como uma obra de terror tem uma puta de uma trilha sonora boa. Geralmente não é tão usual trilha sonora em terror. E ainda com diversidade. Tipo, tem trilha mais agitada, tem trilha menos agitada, tem trilha de comédia, Let's Go! E precisava, inclusive, que tem bastante momento de comédia. Então, tudo que você viu da trilha realmente foi aplicado no anime. E foi aplicado com, nossa, uma exatidão absurda. Então, e o negócio dos 3 discos não é por... não, vamos fazer 3 discos. Não, é que o primeiro disco quem fez foi o Kota Yamamoto. O segundo disco foi o Shun Narita que compôs, que também foi um trabalho bem legal. Ele trabalhou em outras obras como compositor, mas eu fiquei de fato surpreso com ele trabalhando na guitarra de The Marginal Service. Foi de fato surpreendente. Mas ele já trabalhou em outras obras também, mas assim, nenhuma obra muito assim, relevante como compositor. Então assim, eu achei o trabalho dele legal, são faixas interessantes. E por último, Yusuke Seo, que foi o que trabalhou no terceiro disco, e é muito dessa ideia da diversidade, principalmente as trilhas sonoras mais felizes, por assim dizer, vem mais do disco 2 e 3, então vamos dizer assim que o Kota Yamamoto não tocou muito nessa parte. Mas quem ficou responsável também conseguiu fazer um trabalho legal, e eu acho muito interessante essa ideia de juntar, e vamos dizer assim, fazer um trabalho de composição dividido em mais de uma pessoa e não centralizado em um cara só. E querendo ou não, esses caras vão absorver muito, e futuramente esses caras vão pegar para fazer obras eles sozinhos, e eles vão conseguir tocar, e a gente vai ter mais compositores de qualidade dentro da indústria. Então eu vejo isso de forma muito positiva. E da mesma forma que eu citei do de Dr. Stone e de Jujutsu, que agora tá fazendo Bartender, antes ele trabalhou junto, hoje ele tá trabalhando sozinho, e a gente vê que, ele tá trabalhando bem e que aquela experiência serviu, assim, de forma muito positiva. Então, assim, bom trabalho do Kota Yamamoto, muito bom trabalho do Kota Yamamoto, e eu gostei também do trabalho do Shun Narita e do Yusuke Seo também. Maravilha. Então, vou colocar aqui Dark Gathering em 8º por enquanto. Só o meu OBS deixar. Então tá aqui. Por enquanto estamos aqui. Próximo da lista,
Trigão. Trigão. Maravilha. Trigão. Então, vamos trigar. Trigão, esse foi outro que de fato me deixou muito surpreso. Por quê? Porque o Tatsuya Kato, que fez a composição, e ele fez sozinho aqui, ele já tá aqui também por Dr. Pedra. E o trabalho dele foi tão bom, mas tão bom, tanto no Dr. Pedra quanto no Trigun, e eu me dei ao trabalho de ouvir a trilha sonora de Masamune Kun, que ele também fez. Então, assim, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Obviamente, Masamune Kun não tem o nível de trilha sonora que tem o Dr. Pedra, porque o Dr. Pedra é fantástico, e também não tem o mesmo nível de Trigão. Mas, assim, o que mais me surpreende e que eu fiquei mais encantado com ele a ponto de falar, não é possível, como que eu não conheci esse cara? É o fato da identidade nas faixas. E quando ele tem 2 discos, os 2 discos são separados. O primeiro tem 80 minutos com 35 faixas, e o segundo, 44 faixas, tem 106 minutos. Então, assim, faixa não falta. Mas ele tem algumas faixas, principalmente a faixa que eu fiquei assim mais maluco quando eu vi, é Veste the Stamp. Essa faixa, ele tem um encaixe inicial que é como se fosse um início de um blues. E depois ele vai indo e tu parece que tá ouvindo uma música de filme de cowboy. E ele concatena isso e ele volta e, cara, quando eu ouço a música, eu falo, de todas da lista, porque eu fiquei, todas a lista que tá na playlist dos awards, eu ouvi ela pelo menos 3 vezes inteira. Todas as vezes que parece que tinha música de Trigun, eu sabia que era música de Trigun. Porque a identidade que ele consegue passar nas faixas é muito forte. E assim, não é. De todas as trilhas sonoras aqui, a única que tem alguns elementos de Cowboy Bebop é essa. Então é muito fácil de tu pegar também. Mas assim, de todas as faixas que tá lá, ele conseguiu passar uma identidade muito forte. E eu acho que isso é muito importante. Porque vai ter outros na lista que não tem tanta identidade, apesar da composição ser insanamente boa. E o que ele fez aqui, ele passou muito isso. E isso que eu fiquei muito surpreso, eu não esperava isso. Quando eu ouvi Dry Army, que, pô, era literalmente a penúltima faixa do segundo disco, eu já tava falando, pelo amor de Deus, acaba. É fantástico? É. Mas eu não aguento mais ouvir música. Quando eu cheguei nessa, parece que me revitalizou. Porque, assim, é um trabalho muito legal, é um trabalho muito bom, é uma variedade muito legal também de instrumental. Eu fiquei muito triste porque muito dessas trilhas sonoras, nos créditos, tem exatamente todos os nomes das pessoas que participaram, quem foram os profissionais, quais foram os instrumentos usados, e no caso específico da de Trigun, não teve. E aí é meio triste porque a gente não vai ter o nome de todo mundo, não vai conseguir dar crédito pra todo mundo. Mas assim, pela quantidade de faixa, pela qualidade das faixas, pela identidade que ele entrega, por ele conseguir costurar muito bem tanto as faixas que ele precisa pra compor momento, que são de tipo 20, que é menos de 1 minuto. E aí você consegue ver assim, isso aqui é pra compor momento, isso aqui é pra encaixar. Mas as faixas que ele faz pra se destacar é 5 minutos pra cima. 4, 5 minutos. Tem faixa de 7 minutos, que é a Last Run, que é a 22ª do segundo disco. Então assim, ele tem um trabalho muito legal, eu fiquei muito surpreso. Tem uma variedade também muito grande nas faixas que ele coloca aqui. Ele consegue agregar muito impacto. Eu fiquei maluco quando eu vi Vest the Stampede, pra mim é uma das melhores faixas do ano. E esse trabalho dele, assim, considerando também que ele trabalhou em Dr. Pedra, que também é outra preciosidade, é um cara que vai ficar assim no meu radar como o Suehiro está. Caralho, forte, hein? Forte. Caramba. E Trigun também era outro que destacava muito faixa. Muito, muito. No anime... Cara, só olhar pra ela, quanta faixa que eu tive que ser. Não, cara, mas foi. Era muito diferente, era muito variado. Ele tinha muito ambiente pra trabalhar. Você falou do jazz, assim. A ideia meio que cowboy espacial, ele passa essa vibe também, né? Então, cabe muito aqui. Até a ideia também de um futuro distópico. Então, uma questão trágica. Então, também cabe muito a isso. Que bom, cara. Fico feliz que Trigun teve um trabalho tão valoroso assim e tão gigantesco. 79 faixas, é coisa pra cacete. Meu Deus. E não dividiu o trabalho, né? Uhum. E aqui nos créditos, ele fez tudo.
Esse é outro negócio, né? Tem muito trabalho, pô, tem bastante faixa, como foi, por exemplo, o Jujutsu tinha porrada de faixa na primeira temporada, só que aí tinha 3 pessoas trabalhando, né? O Dark Gathering, pô, também tem lá 3 horas, beleza, mas são 3 pessoas trabalhando, cada um trabalhando no disco. Então, assim, também tem essa parte. Mas, assim, fiquei extremamente surpreso, me deu até vontade de ver o anime, mas... Pô, é um absurdo isso aqui é um absurdo. Sim. Ele fica na frente. Não, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Perfeito. Então, Trigão agora, tá pra cá. Maravilha. Vamos lá, qual que é o próximo? Isso aqui eu coloquei em sequência, que era o objetivo mesmo. Novamente ele, agora em Dr. Pedra. Então... Novamente ele, agora em Dr. Pedra. Então, aqui em Dr. Pedra, cara, eu falei de identidade. Aqui é a mesma coisa, tem muita identidade. Tem muito uso de diferentes instrumentos na composição. As composições são muito distintas. Ele consegue fazer tanto faixas mais temáticas para piada, quanto faixas mais temáticas para tensão, para dramáticas e principalmente para também ação. E aqui eu fiquei também surpreso porque são 2 horas de faixa. Então tem 2 horas e 54 faixas. E aqui foi um trabalho que ele não fez sozinho. Ele fez com o Hiroyaki, que agora tá trabalhando em Bartender. E ele fez com Yuki Kanesaka. Também fez um trabalho interessante aqui. E que trabalhou no nosso querido Metallic Rug. Não fez a trilha sonora, mas trabalhou lá também. Então, assim, eu achei também interessante. E que também é um nome que também estava na terceira temporada, na terceiro disco de Dr. Pedra, que não necessariamente é a terceira temporada, mas provavelmente é a terceira temporada. E das faixas que a gente tem aqui, que de fato se destacam, primeiro, Voyage. Voyage é fantástico. Voyage é incrível. Voyage é um absurdo. Certo? Posto isso, King of the Ocean. Que vibe fantástica que ele te passa. Eu acho muito legal essa imersão, porque quando tu lê a faixa, pra quem não viu o anime, obviamente, como eu, tu lê a faixa, ela te passa um sentimento, ela te passa uma perspectiva, ela te passa quase que uma intenção. Quando tu ouve a faixa King of the Ocean, e tu vai ouvir a música e te dá uma vibe de mistura celta com Piratas do Caribe, tu tá imerso nessa brincadeira. E a forma como ele utiliza aqui a questão da percussão também é muito importante para te dar para te situar dentro daquele ambiente mais tribal. Então ela também concatena bastante com isso. E essa diversidade de faixa que também faz muita diferença. E que eu achei assim muito legal e tem muito valor e também recomendo para todo mundo ouvir, porque eu também não esperava que seria tão bom. As temporadas anteriores já eram boas, mas essa aqui trouxe um senso de identidade muito forte que fez ele entrar aqui. Só que ele tem um problema, assim, quase que crítico. E é o quê? Quando ele coloca a trilha sonora, ele também utiliza muito vocal, que é jogar por cima do vocal. Aí, tipo, tá o instrumental no fundo, tem o vocal em primeiro plano, e eu não sei o que eu tô ouvindo. Vira bagunça. Exatamente. Que é o exemplo King of the Ocean. Se vocês ouvirem essa trilha sonora, você vai ver que em determinado momento tem a batida da percussão de fundo, o instrumental tá no fundo, e aí o instrumental vai pro primeiro plano e entra um rap de fundo. Eu não consigo ouvir o rap. Aconteceu em mais de uma faixa. Esse é o único motivo para ele não subir mais. Mas assim, senso de identidade muito bom, variedade de faixa muito bom. Uma composição assim muito interessante, muito didática, no sentido de tu entender qual que é o sentimento que ele quer passar. E ainda tem trilhas sonoras mais, assim, diversas, que conseguem sair de mais cômico pra mais ação. Então, assim, é bem harmonioso. Então, achei muito legal o trabalho. E ele só não vai ficar mais pra cima, porque o próprio Trigun também tem essa questão do vocal, mas ele não é tão crítico quanto foi aqui de, vamos dizer assim, um amassar o outro, um atrapalhar o outro. Então, aí que ele caiu com uns pontinhos, mas assim, uma excelente trilha sonora que, pô, e muitas faixas de destaque também, eu coloquei algumas aí, mas tem bastante.
Porque como as faixas eram muito grandes, né? Aí eu tentei dar uma segurada. Mas, assim, um bom trabalho, não só dele, como também dos outros compositores que fizeram. Assim, pra quem não esperava nada de Dr. Stone, em trilha sonora ele entrega muito. Uhum. Maurício, você viu, né? Você pode complementar um pouquinho. Vi aqui, eu acho engraçado o Igor comentando esse negócio que ele bota o vocal em cima do instrumental e nisso acaba não sendo muito bem, não é concatenada a palavra, mas equalizado e você não consegue perceber direito isso. Daí você pega no anime, você já bota mais uma terceira faixa, que é o dublador gritando. Aí é desesperador. Aí é. Não, assim, e o hater de Dr. Stone. Eu não nego que Dr. Stone tem trilhas sonoras muito boas e uma produção muito boa, principalmente se comparado com a média de geral de temporada. Meu problema com a trilha sonora, que eu já falei no review de Dr. Stone, eu ouvi melhor as músicas na versão dublada. Por quê? Porque não tinha gente gritando no meu ouvido. É aquilo, né? A gente quer tentar ajudar o Dr. Stone, mas ele não se ajuda. Não, eu acho super justo o Dr. Stone ser premiado por produção, pelas questões de trilha sonora. Sim, as trilhas do Dr. Stone são fantásticas. Eu não vi nenhuma faixa, mas pelos nomes, eu consigo, acho que quase que acertar bonitinho onde elas foram colocadas. E geralmente, provavelmente são os momentos épicos de ápice, onde a direção tá querendo, tipo, olha esse momento aqui, olha essa fotografia, olha a situação, a questão de impacto, pô, King of the Ocean, pô, quase certeza que foi o momento daquela coisa de ou da construção do navio ou do momento que eles zarparam para sair. Inclusive o momento o Igor falando do momento de do nada botar um rap no meio da música, provavelmente foi o momento deles estão zarpando. Dragos with your Dragos. Pô, eu tenho certeza, momento do Ryosui sendo o capitalista Bublé. Senko Department Store, momento loja momento Senko Maquiagens. Eu tô vendo o título da faixa, eu lembro do anime, eu lembro mais ou menos qual que é. Sim, então, são momentos épicos, são momentos de impacto, são trilhas sonoras que marcam. Meu problema com isso, eu preciso ver isso na versão dublada. Por exemplo, o que você falou do Senko Department literalmente começa a tocar uma música de balada, pô. Sim. Que é o momento da obra que a gente tá vendo. Momento precisamos embelezar as garotas para seduzir os nossos vilões. E daí, literalmente, o Senko fazendo momento chá de revelação. Ai, meu Deus. Não, mas, de novo, são boas músicas. Quando tá melhor equalizado o tom de voz, você percebe que ela, vamos dizer assim, uma melhor equalização de áudio em Dr. Stone como um todo ajudaria muito, porque dá muito bem o tom da cena. Claro, eu tô querendo morrer com o texto daquele momento, mas a ambientação disso é muito boa. O critério técnico ali é muito boa. Uhum. E é um ponto literalmente, o fato de eu sou extremamente chato com Dr. Stone pelo texto da obra do roteiro e porque tem um desgraça de um personagem arrogante pra caralho gritando no meu ouvido a cada 2 segundos. Bem, o ponto aqui que eu acho que é interessante é o fato de a obra talvez não usar tão bem por um momento de encaixe e poluição sonora, né? Porque eu acho que muitos dos que a gente citou aqui, por exemplo, o Dark Gathering, que é excelente nisso, é que ele encaixa muito bem uma trilha que já é muito boa. Em Dr. Pedra ele tem o problema de ficar atropelando coisas, né? Então pra ele é talvez um debuff, não sei. Numa lista tão concorrida como essa, foi um debuff. Então. Nisso daí, Dr. Pedra fica aonde? Embaixo de link click. Cacete. Vamos lá, então. Se fosse a diversidade de faixa e principalmente a identidade das faixas, poderia nem tá na lista.
Mas essa diferenciação que ele teve é muito importante. Uhum. Isso porque foi 2 cursos separados por um ano inteiro, né? Lançou no comecinho do ano e no final. Teve um ano inteiro de produção aí, teve mais tempo que a maioria. Pois é. Mas ainda é bastante episódio, né? Não, sim, são 2 cursos. Uhum. Vamos lá então. Deixa eu tirar o Dr. Pedra da jogada. Então o Dr. Pedra tá aí. Cara, agora eu vou falar do meu queridinho. Vou falar do meu queridinho agora. Que é Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Ok, eu tô impressionado. Ok. Eu não sei por onde começar. Primeira coisa. Eu não vi um episódio do anime. Uhum. Eu não vi absolutamente nenhum episódio do anime. Eu não sei quem são os personagens. Mas quando eu vi a faixa Happy Birthday to You, eu chorei. Nossa, mas justo ela. Mas justo ela. Eu chorei, sem ver o anime. Mas você sabe Eu tava segurando o choro, ouvindo no meio da rua, indo pra casa andando. Mas essa daí é a trilha mais canalha deles, cara. Porque aí é o episódio 0. O episódio 0 é o que G-Witch deveria ter sido. Que é cinema. Você viu só, tipo, essa é só a trilha mais cinema deles. Porque tá dentro do contexto mais cinema do anime, que é o episódio 0. Sim, mas assim, é que, cara, é muita faixa. Primeira coisa. Posto isso, vou voltar pro começo. Primeira coisa, que é importante falar. Quem compôs? Takashi Omama. Esse é o nome do homem. Esse cara, assim, um absurdo. Um absurdo. Eu fiquei estupefato. Porque eu sabia que a trilha sonora era boa. Sim, já tinha me falado isso. Mas assim, eu olhava os trabalhos dele. Não tem, tipo, um trabalho de muito destaque. Quando a gente pega para as trilhas sonoras que a gente tem do ano e faz o levantamento, ele também não é um nome muito mapeado. Eu nem seguia ele no Spotify. Agora eu sigo, obviamente. Aí quando tu chega para esse trabalho, tu tem 4 discos. 4 discos. E dentro desses 4 discos, tu tem 85 faixas. E tem 3 horas e 40 de duração, é pra tu ficar maluco. Primeira coisa, tu fica maluco, o que aconteceu aqui. Segunda coisa, você começa a ouvir e você fica maluco por outro motivo. Eu literalmente, na playlist, se eu não me controlasse, teriam 50 faixas. 50. Então eu me controlei. Eu fui minerando, tancando, pra ficar, pô, não posso deixar aqui 30 faixas. Pelo menos 15. Mas 30 não dá. 30 é esculacho. Então, assim, quais são as faixas de destaque? Sim, posto isso, a melhor faixa do ano é The Witch from Mercury. The Witch from Mercury. Tanto que essa faixa é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela tem 2 milhões de visualização no Spotify. Uma trilha sonora de anime. Isso aqui não é normal. Isso aqui é completamente anormal. Ter 2 milhões numa trilha sonora que não foi lançado nem como single. Porque quando tem música insert, lança como single e aí tem mais destaque. Mas assim, essa faixa é um absurdo. Todo mundo tem que ouvir. São 5 minutos exatos de pura perfeição. De puro cinema. De pura sonoplastia. Assim, é fantástico. É incrível. E além disso, tu tem outra faixa que também se destaca, que é a Aerial Rebuild, porque é uma faixa com um vocal cantado, e esse vocal cantado é algo muito presente também, e que destaca e dá o tom. Só que acontece, quando tu tem tantas faixas assim, e você ouve numa piaba só, o normal é tu falar, pô, pelo amor de Deus, para de repetir. Mas aqui tu tem tanta diversidade no sentido das faixas conforme vai passando, que o único jeito de tu ficar incomodado com isso é tu ouvir na playlist e na playlist tiver 3 músicas sequencialmente com essa mesma característica. Mas tirando isso, quando tu ouve o disco em si, é fantástico. É uma experiência incrível. Tem muita faixa boa. Tem muitos tons em várias faixas distintas.
Tu ouve e tu sente exatamente o que tu precisa sentir. E quando tu não percebe isso, é literalmente leia. Porque quando tu tem uma faixa que se chama Weapons Showed Only Exist to Kill People, basta ler. Aí depois tu ouve e tu sente. Mas basta ler. Já tá ali. Tá literalmente ali, vai em frente. E... assim, parabéns. Porque, além disso, tu tem muito cara bom trabalhando aqui, pô. Pô, o TK tava aqui, cara. O Ryo do Supercell tava aqui. Então, assim, tu tem... e, assim, como se não fosse suficiente para os fãs também envolvidos, e o Asobi. Então, assim, é muito profissional bom trabalhando aqui, que faz com que isso daqui seja incrível. Tu vai ver a indicação técnica de crédito de quem trabalhou ali, pô, não acredita só o violino. Tem aqui mais de 15. Não acredita só o contrabaixo. Acredita a orquestra de Budapeste. Acredita a orquestra inteira. Então, assim, além da qualidade, isso é refletido também nos nomes que a gente tem. Por isso que eu gosto de ver a ficha técnica, para ver quem tá envolvido na brincadeira. Porque quando você vê quem tá envolvido na brincadeira, quem recebeu os agradecimentos, quem tá com o nome ali, você entende o porquê que aquilo foi tão fantástico. E por que que aquilo foi tão diferente. Por que que as músicas com vocais são incríveis. Por que as músicas de impacto são incríveis. Por que as músicas com ambientes também são incríveis. Porque tudo é incrível. Porque tem 3 horas de pura perfeição. Caramba. Eu lembro que no anime era absurdo já. Tipo, desde o primeiro episódio sempre foi tido como um trabalho de trilha sonora absurdo, mas que era uma coisa tão mais megalomaníaca por trás. Olha, meus parabéns. Não que no anime você não veja isso, você vê. Tipo, você vê muito. Inclusive, a coisa mais consistente do começo ao fim de The Witch foi a trilha sonora. Nem produção, nem direção. Não, trilha sonora foi algo de louco do começo ao fim. Então, todo esse backlog de informações explica por que era. Cara, assim, se alguém quer ver o The Witch por algum bom motivo, eu acho que o único real grande motivo é a trilha sonora. É absurdo. É realmente absurdo o uso dele. Inclusive, outro aspecto importante, tem muito instrumental, é puro instrumental clássico? Não. Ele faz aquela coisa de colocar instrumental clássico, em alguns momentos, principalmente o uso de eletrônico. Então, quando ele faz o encaixe pro eletrônico junto com o clássico, que é algo que a gente já vê bastante o Suehiro fazer, também, principalmente, o Sawano, que eu acho que foi um dos primeiros que mais utilizou isso no âmbito de animes, e que a gente viu também a nossa Kajiura fazendo no filme de Sword Art Online Progressive. Eu até brincava que, ela fazia instrumental clássico e só instrumental clássico, não tinha uma gota de eletrônico ali. E aí a gente viu no Progressive que ela literalmente pegou Sword Land e colocou um eletrônico no meio e fez a versão 2.0. Então, assim, é uma adaptação que de fato tá ocorrendo, que tá todo mundo indo por esse caminho. E que aqui a gente também tem isso e também se destaca. E uma faixa que dá pra você perceber isso facilmente é The Witch from Earth. Além de The Witch from Mercury, ainda tem The Witch from Earth. E isso também vai muito daquela coisa de quando tu vai ver um trailer, tem aquelas batidas pesadas. Brrr, brrr, brrr. Então, quando isso no trailer funciona pra agregar impacto, pra chamar tua atenção. Só que na música, quando tu vai compor, tu também tem um aspecto semelhante, só que tu não joga o grave tão lá em cima, né? Pra não estourar o ouvido das pessoas, porque em tese a pessoa quer ouvir e não ficar surda. Então ali tu baixa, mas tu mantém e vai criando tensão. E é um jeito super fácil de tu criar tensão na trilha sonora. Só que quando tu faz isso e vai crescendo a orquestra, paizão, é papo de maluco. Porque ele também sabe usar muito, muito, muito bem isso. E nessa faixa, The Witch from Earth, também se destaca esse aspecto. Só que eu comentei a questão do uso do vocal, e a Aerial Rebuild é muito semelhante o uso de vocal com a faixa Two Souls de Vinland Saga.
São dois compositores completamente diferentes, duas obras completamente diferentes, e quando tu vai ver o uso de vocal e a forma como ele te apresenta, é muito semelhante. Então dá aquela questão de... perde muito da identidade, da singularidade? Não. Mas, até porque não são uma faixa, né? Então eu tô comparando uma faixa com uma faixa. No caso de Witch for Macro tem 3 horas, quase 4 horas de faixa. Mas assim, tu vê muito padrão dos compositores, principalmente dos nomes mais consolidados, que estão aqui na lista, de formas de fazer isso. Por isso que quando a gente ouve uma trilha sonora do Sawano, a gente fala, pô, isso aqui é o Sawano. Quando a gente ouve uma trilha sonora da Yuka Kajiura, pô, isso aqui é a Kajiura. Porque é um senso de identidade. Mas dentro desse senso de identidade, vai criando um padrão e vai moldando pra todo mundo que tá lá dentro. Então é normal que com o passar do tempo, quanto mais trilha sonora você ouça, você tem essa similaridade de faixa. Porque é meio que um padrão. Então, isso também é importante colocar, porque eu não considero isso perda de identidade ou singularidade. Eu considero isso de tipo, pô, a gente tem um modelo que é utilizado da mesma forma que tem modelo de como utilizar efeitos sonoros e trilha sonora em trailers, tem também para você fazer a produção das faixas que compõem a obra. E aqui você vê um pouquinho dessa similaridade. Então, quem quiser, estiver interessado, ouça a faixa Two Souls, que é de Vinland Saga. E depois ouça a faixa Aerial Rebuild, que aí é de Gundam. E você vai entender essa similaridade e como meio que funciona isso. Pô, bacana. Ele fica em quinto? Se quiser pode jogar em o primeiro já. Ok, então tá aí. Então já vamos fazer essa pequena mudança aqui. Então, o G-Witch em primeiro por enquanto. Vamos lá. Próximo. Vou abrir aqui a listinha. Uhum. Depois de Gundam, temos... É ele, Vinland Saga. É o próprio. É ele. Seguinte. Muita faixa boa. Não tantas faixas, porque são só 20. Mas, diferentemente do Link Click, que eram 18, ele tem 20 faixas, mas as 20 valem cada segundo que tu tá ouvindo. São faixas mais longas, então não espere faixa de 1 minuto. Não espere nem faixas de 2 minutos. Two Souls, que foi o que eu citei, é 3 minutos a faixa. São amplamente sentimentais. Tu vai parar e tu vai sentir. Vai parar e vai conectar com o momento da obra. Quando você ouvir a faixa Fire, tu vai sentir tudo que tu precisa sentir pra essa segunda temporada. Quando você ouvir Unlashed Winds, você vai conectar com muita coisa da obra. E quando você ouvir o termo da Arnade, você vai chorar, certo? Essas aí são as bases. E, assim, cada faixa tem uma singularidade, mas todas têm um tom pesado, denso, que reflete basicamente a temporada. Mas, na minha concepção, e do que eu vejo geralmente em trilha sonora, provavelmente essa trilha sonora foi, assim, cortada. No sentido de que teria muito mais faixas, e eles só deixaram as faixas de impacto. Eles tiraram as faixas de composição de ambiente, de composição de cena, e filtraram pra ficar só essas 20. Porque geralmente acontece isso pra você filtrar. E aí, dessas 20, aqui não tem erro, cara. Tu vai ouvir todas, tu vai gostar de todas são incríveis, todas são bem compostas, mas, assim, todas são lineares no sentido de, tu vai chorar, tu vai sofrer, e todas têm esse tom. Então isso aqui é uma pílula da depressão em forma sonora. Ainda mais se você assistiu o anime e se você conectar isso com os momentos do anime. E é fantástico. É fantástico. E mesmo com apenas 20 faixas, são 93 minutos, então como são faixas muito longas, é bastante tempo para você ouvir. E ele consegue conectar muito bem, conectar muita coisa. Tem até um certo ponto de, por exemplo, segunda temporadas de obras, a tendência é cair trilha sonora, ter menos faixas e ter menos tempo. Não é Shingeki. Então, isso é o normal. E aqui ele, mesmo na segunda temporada, ele tem muito destaque. Não tem muita faixa remixada, porque também tem essa situação de, pega a faixa da primeira temporada, joga na segunda, remixa ela e já era. Aqui também não tem isso.
Então, assim, é muito, muito, muito forte, é muito, muito bom de se ouvir. Representa muito bem a obra. Quando tu ouve as faixas, a maioria tu consegue identificar, é Vinland Saga, não tem outra. Mas, assim, é de fato muito, muito bom. Não é a minha favorita, não vejo como a melhor que a gente tem. Mas, assim, dentro dos critérios, identidade, de uso no anime, conexão, e a forma como ele te coloca, o tom e como ele conecta com a obra, faz, assim, amplo sentido. Ela é muito, 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 muito boa. Tem muito momento em Vinland Saga que não tem nem necessariamente trilha sonora, é muito um som ambiente, então meio que eles acabaram focando muito mais esse trabalho nessas trilhas de impacto. Acho que isso se explica também porque foi tirado essas trilhas de ambientação, sabe? Era muito vento, som de grilo, sabe? Coisa que te ambientava uma situação que não tem, que tava seca ali. E aí, quando tinha a trilha que aí vinha, de fato, o momento da apoteose, né? Faz sentido, faz sentido. Ficamos com onde ele? Então. Isso é difícil. Por quê? Porque aí é uma luta de critérios. Uhum. Trigun, em questão de identidade, monstro sagrado. Uhum. Dark Gathering, tipo de trilhas sonoras com composições amplamente inventivas. Aí, do outro lado, tu tem Vinland Saga com muita qualidade nos arranjos, ele consegue passar muito sentimento, é muito pesado, é muito denso, e ele consegue te passar bem. Ou seja, cada um tem o seu ponto, o teu critério ali em que ele é muito brabo. Mas cada um tem um critério, e o resto... Aí lascou. Assim, aí lascou. Aí lascou. Então, assim, à frente de Link Click ele tá. A dúvida é se ele fica à frente de Dark Gathering ou à frente de Trigun. À frente de Dark Gathering é um ponto complicado, por quê? Porque uma trilha sonora tá completamente capada no sentido de todos os sons ou as músicas de compor ambiente não existem. Em Dark Gathering, todas estão lá. Uhum. E são 3 discos. Então eu também não posso ficar pesando, porque se eu filtrar a trilha sonora de Dark Gathering e colocar da mesma forma que tá a trilha sonora de Vinland Saga, eles estão muito equiparados. Se eu filtrar pela trilha sonora de Dark Gathering inteira, vai falar, pô, Dark Gathering 50% a gente aproveita, enquanto Vinland Saga 100%. Aí fica fácil também. Então assim, eu vejo ele entre Trigun e Dark Gathering. Tá, em sexto. É que tem um outro porém, cara. Em Dark Gathering você pode ter essa... ter essa informação. Você tem as faixas de ambiente. Em Vinland Saga você não tem. Então, como que faz? Sabe? Você não pode nem ouvir. Pra... mensurar, Exato, então fica difícil. Fica desfalcado. Fica desfalcado. Nesse desfalque, então ele não ficaria atrás de Dark Gathering? Você lembra das faixas? É que assim, a composição é sacanagem, cara. Se olhar bem. música por música, Se isso... tirando, tem algumas faixas de Dark Gathering que de fato assim, são muito boas, principalmente as do Kota Yamamoto. Só que quando você pega assim, faixa por faixa, cara, assim, absurdo. ele é absurdo. Não, Absurdo. Justo. Ok, faz sentido. Então, vamos lá. Tá quase terminando. Quem vai dessa vez? Golden Kamuy. Golden Kamuy, maravilha. O nosso mano Suehiro está entre nós, né? Ele me lascou, porque todas as faixas estão em japonês. Me fudi. Pô, me fudi. Obrigado, mas nem tanto. Tanto que ali, principais faixas. As faixas estão em japonês, ouçam na playlist. É isso. É isso. Igor, qual faixa é boa? Kanji, paizão. Não sei. É na playlist, que é o que tá tendo pra hoje. Mas assim, muito, muito, muito bom. Eu não me canso de surpreender com o Suehiro, porque manda muito bem percussão. Manda muito bem no clássico.
Manda muito bem em faixas de construção, de build-up, que vai construindo e vai aumentando com o tempo. Manda muito bem em faixas de mais leveza, mais com tom cômico. E ele manda muito bem em faixas de impacto, de peso sentimental. E não obstante, ele manda também muito bem em faixas de ação, no sentido de criar tensão. E é uma variedade de instrumento que eu fico de cara. Porque, assim, quando tu ouve a trilha sonora de Re:Zero, já tem muito variedade na forma como ele te apresenta. Assim, principalmente da segunda temporada, é um esculacho. Os tipos de faixa que ele faz, os diferentes composições, é muito, muito, muito... agrega muito. E também acaba te deixando na sua memória aquelas faixas. Então é fácil de tu lembrar, por exemplo, de Mother, que foi a faixa que tocou quando o Subaru encontrou a mãe dele no anime. E aquilo marca. E eu acho que isso que também é um outro ponto do Suehiro que é muito interessante. A forma como marca. E as faixas que a gente tem aqui, elas são faixas muito boas, elas são faixas que agregam muito, muito pra forma como ele te apresenta, porque não repete muito. Acho que isso também é legal. Ele tem 2 discos e nesses 2 discos a gente tem um com 72 minutos e outro com 70. Então, 140 aí, só de faixa. Isso com a obra na segunda, tipo, muito mais pra frente. Não tá na primeira temporada. Tá na quarta. E aqui tu tem 2 discos. Tu tem, inclusive eles venderam separados, espertinhos, né? Venderam os 2 discos separados e não venderam junto. E, assim, muito instrumento dedilhado e muito instrumento diferente do que eu ouço dele, principalmente para se conectar com a própria obra. Então, assim, a forma como ele também faz essas escolhas é interessante. E variedade de faixa, que é outra coisa que aqui ele se destaca também. Provavelmente também por conta de como o Golden Kamuya possibilita, porque Re:Zero não tinha tanta variedade assim. Tinha faixas muito boas, faixas assim extremamente estranhas, no sentido de que, pô, o que é isso? Mas tu fala, pô, essa faixa é pro momento que a Emilia tá maluca. Então faz sentido ele tocar essa faixa aqui. Faz sentido essa faixa ser dessa forma, completamente maluca. Então ele aproveita muito dessas possibilidades. Ele não fica no feijão com arroz. Isso que eu também adoro nele. Então, assim, é um baita de um trabalho. Assim, não é o melhor trabalho dele, mas o teto dele é muito alto, né? Mas porque a gente teve aqui do que ele apresentou aqui foi, de fato, bem, bem, bem legal. Fiquei surpreso, principalmente com a variedade. Eu já tinha ouvido faixas de Golden Kamuy, mas aqui ele também colocou o pé na jaca e foi. E tava despirocado. Assim como o anime, né? O anime permite que ele faça isso. Então, é um terreno fértil para ele trabalhar também a questão de criatividade, por contexto e por bizarrice. Então, ele tá... Tem muito, muito material para ele trabalhar, e quando dá muito material para ele trabalha bem. Então, acho que uma coisa tá conectada com a outra. Ele entra aonde aqui? Atrás de Darkatron. Atrás de Darkatron, ok. Então... Darkatron é diferente. Então, vamos começar a arrumar as gambiarras de trocar de posições aqui. Exatamente. Porque não é fácil. Nada é fácil. Não, muda. Mas é o que tem pra hoje. Exatamente. Voltando aqui pros indicados. Sobrou Bleach e One Piece. Quem diria, né? 2 Battle Show da galerinha aqui. Na sequência, agora é Bleach. Bleach. É finalmente o seu, né? Então... Esse aqui vai ser... Shiro Sagizu, né? É humano Shiro Sagizu. Não tem como. Primeira coisa do Shiro Sagizu. É um gênio. Igor, qual foi a orquestra que gravou a trilha sonora de Bleach? Ele vai lá, faz o arranjo, vai lá, vai brincar de fazer a música, né? Uhum. Aonde que foi? De Londres. Caralho. Assim, cara, a qualidade... Assim, porque é aquela coisa, quando tu tá aqui, tu não vai ter problema do cara tá tocando errado. Primeira coisa, aqui, o nível que tá aqui, ninguém vai tá tocando errado, certo? É. Só que tem uma distinção entre tocar errado, seguir a partitura
e fazia mais. E fazia absurdo. E o cara conseguia executar exatamente o que o Shiro Sagizu quer. Tem essas distinções. E aqui, cara, é um absurdo. É um absurdo de cabo a rabo. E primeiro, identidade. Tu ouve qualquer faixa, tu sabe que é do Shiro Sagizu. Ponto. Ele tem isso. Eu vi, de todas as que estão aqui na lista, eu consigo pegar Vinland Saga e comparar com o Suicide no Major, porque é semelhante a algumas faixas, tem algumas ideias semelhantes. Ele é despirocado, completamente, um absurdo. Porque nada dele se assemelha a nada. Nada dele se assemelha a nada. Pode ouvir todas as outras faixas e ouvir esse disco de Bleach e nada se assemelha. Certo? Ele é despirocado nesse sentido. Outro ponto. Pô, as faixas de impacto no sentido de faixa cantada, um outro absurdo também. Porque ele puxa, aí é algo que ele faz de propósito. No sentido de reutilizar faixas, refazer elas, e refazendo essas faixas ele dá nova perspectiva. No sentido até de mudar o gênero musical dela. Tanto que quando você pega as faixas, os nomes, tá lá orquestra, tá lá piano, tá lá suspense, tá lá violino. Então, tipo, ali ele já dá a descrição do que vai ser. Por exemplo, tem a faixa 11:30, Escola Sawano de colocar nome de música. A faixa 11:30 ele fez duas versões. Ele fez a versão guitarra e a versão com orquestra. E com coro. Então, assim, tu ouve e tu fica encantado. É um absurdo. E aí, qual faixa de destaque você coloca aqui? Todas. Em específico, todas. Filtrando mais ainda. Nothing Can Be Explained, a versão de 2022. Number One, que aí não tem como. Cara, vou citar aqui. É que agora é complicado, né? Que agora virou número, né? Soundscape to Ardor e as outras são números. E aí tu vai ter 11:30, tu vai ter a 22:11, que eu já decorei, essa aqui é a orquestra dos Quinches. Então esse daqui todo mundo vai lembrar do anime. Então, assim, muita faixa boa, muita faixa de destaque. Não é igual a nada, é amplamente diferente. E só não pegou top 1 porque, desculpa, Suicide no Major, né? Suicide no Major tá passando. E revitalizou muito a trilha sonora, fez várias versões de mesmas faixas anteriores. Então, On the Prince Spice é uma faixa que tem há muito tempo de Bleach, que ele compôs, e aqui ele fez duas versões dela, uma com grunge e outra como orquestra, amplamente funcional, mas assim, extremamente revitalizado. E sem contar que, pô, tu tem literalmente 25 faixas, 76 minutos, e muitas dessas faixas foram refeitas, ou foram faixas iguais, e tem uma com piano, outra com violino, outra com guitarra, mas assim, fantástico. E é só por causa desse detalhe que ele não pegou top 1, e também porque tem o Suicide no Major, que é um absurdo. É um absurdo, assim, quase que completo. Pô, show demais. Bem, Bleach... Eu gosto de dar o detalhe que o Kubo tá tão presente no anime que até na trilha sonora, porque tem a faixa Nothing Can Be Explained. Mas, Rafa, isso existe desde a primeira temporada, cara. Essa faixa toca lá no começo. Pô, melhor ainda, cara. Kubo sempre esteve. É que eu não lembro, a minha memória é boa, mas nem tanto. Eu não lembro se no momento que tem a cena do cemitério com a mãe, com o Ichigo lembrando da mãe dele, se tocou lá Not Can Be Explained ou se tocou Never to Belong. Mas tocou uma das duas. Isso eu garanto. Puta, acho que foi Never to Belong. Provavelmente, porque Never to Belong é mais tocado e é mais demorado. Not Can Be Explained é um momento assim de, pô, quero morrer, ou morri. E aí toca. O Thunder toda hora no Rio trovejando de Bleach. Não, de fato. Não consigo ler nada. Esse é o meu sentimento. É autoexplicativo, mas eu acho que eu não preciso citar que a música tema desse arco é fantástica e vocês precisam ouvir, né? Música tema, geralmente é o que o cara considera como o melhor que ele tem ou um dos melhores que ele tem. É música tema, que toca a todo momento. Então, assim, se toca a todo momento, não pode ser meia bomba. Então, assim, música tema, às vezes eu nem falo que, pô, preciso ouvir. Não, tem que ouvir. Sim. É a alma, é o carro-chefe do disco, né? Faz sentido. Então, como você disse, Bleach ficou em segundo, né? Então, isso daí é... Isso. Então, vamos lá. Saindo do Battle Shonen da galerinha pro outro Battle Shonen da galerinha. Sobrou One Piece. Um pedaço está aqui. Quem diria? Fala dele.
Fala dele. Inclusive, só pra dar uma informação, perguntaram aí, pô, o que o Shiro Sagizu fez além de Bleach? Ah, só Evangelho. Qualquer coisa. E o Shin Godzilla, que é literalmente a mesma coisa que o Evangelion, só que com menos instrumentos. É sacanagem o que ele fez ali. Só Fly to the Moon versão bossa nova. Ah, tudo bem. Aqui um novo nome. One Piece. E um novo nome também na trilha sonora. Porque eu não conhecia Kohei Tanaka. E agora que eu conheço, considero papo. Eu não conhecia porque ele já fez muita coisa. É muito One Piece. Muito One Piece. Então, assim, tem um Assassination Classroom no meio? Tem. Mas, assim, já ficou pro passado, né? E tem um Princess Connect? Tem. Mas eu não tinha me conectado que era ele. Eu não sabia nem o que era música do jogo e música do anime, por causa de Princess Connect, né? Porque ele conseguiu me bugar nisso. Mas, assim, fiquei surpreso. Achei muito legal e muito didático colocar o nome das faixas como nome das lutas. Eu adorei isso. Obrigado. Percussão aqui, assim, é sacanagem. Assim, 90% do porquê a gente tem o One Piece aqui é por conta da percussão nas músicas, porque isso dá muito impacto na hora das lutas. Porque, assim, é sacanagem o quanto ele consegue fazer faixas com percussão em primeiro plano, faixas com instrumental clássico em primeiro plano, e conectar isso bem, além de faixas de um tom mais dramático. E o uso de instrumentos não habituais, principalmente conectando com o próprio One Piece, mas também conectando com as batalhas. Então, o uso de instrumentos variados também agrega bastante, faz com que ele salte à vista. E eu fiquei muito entristecido, que diferente do Shiro Sagizu, que fez Bleach, e Suisei no Majo, os créditos que foram colocados não tinham nome de ninguém, eu não sei onde foi composto, não sei quais instrumentos foram utilizados, aí você tem que pegar de ouvindo as músicas. Só que tem instrumentos que são tão, assim, singulares e raros, que aí pra tu pegar de ouvido, paizão, tu tem que ser muito bom ou conhecer bastante de instrumento musical pra pegar isso. Mas mesmo assim, mesmo só de ouvido, já dava pra pegar esses momentos, pegar esses pontos de destaque. E, assim, a forma como ele faz trilhas sonoras de cena de luta também eu gosto bastante. Me rememorou muito das faixas de Naruto, de instrumentos característicos, e quando tu ouve, tu se sente extremamente engajado. Não são faixas muito longas, mas elas são muito bem utilizadas, então não tem uma construção que precisa levar 5 minutos para chegar, como é o Sawano, que tem faixa de 7, 8 minutos. Ela é muito responsiva. E por conta também dos instrumentos aqui utilizados, ele te passa um sentimento diferente. Não é algo genérico. A última coisa que essa trilha sonora é genérica. A última coisa que essa trilha sonora assim, referenciar com outras. Não, ela é muito singular. Ela tem uma característica muito dela. E, pô, eu fiquei muito encantado com o que eu vi. E muito encantado com os instrumentos e como eles foram utilizados. E muito triste por não conseguir saber qual é pra mim ouvir. Tinha muito instrumento que era instrumento antigo japonês. Isso. Por causa que o contexto da obra ali, falando sobre o ano, remetendo a essa época de feudos japoneses, da época do shogunato, né? Então, cara, deve ter instrumento lá que os caras tiraram do fundo do baú pra fazer aquela trilha sonora, e ainda mais porque o One Piece, ele é muito lembrado, principalmente dessa parte de do Gear 5 dele, do tambor, de percussão. Eu não manjo nada de One Piece, mas o pouco que eu ouço do pessoal falando é muito sobre isso. Tanto que o pessoal falou bastante sobre como o tambor estava presente desde sempre na trilha sonora, e agora ele veio... ele ficou em evidência por conta da forma nova do Luffy. Então, como as faixas estão em japonês com a plenitude, exceto acho que uma estava em inglês, que era Kron. Mas como as outras estão todas em japonês, eu não consegui citar exatamente essa faixa. Mas eu sei que ela é a única faixa que dura 3 minutos e 3 segundos.
E é essa faixa da percussão que você falou. E que, pô, é um absurdo a faixa em si. E também, pô, eu senti o impacto da luta sem ver a luta, só pela música. Pô, bom demais, cara. O Olodum do One Piece arrebentou. Inclusive, deveria ter algum anime que traga um Olodum pra fazer a trilha sonora, ia ser incrível. Nisso tudo, então, o One Piece ficaria em terceiro? Ou tem uma outra posição pra ele? Então, o negócio de One Piece é que ele tem aqui 65 minutos. Não é muita coisa. Tem bastante faixa curta. São faixas de ambientação, que a gente entende. E não tem tanta faixa de impacto assim. Eu não sei quanto de episódios que pegou só pra fazer essa parte. Mas isso aqui é algo que um anime de 12 episódios entregaria em questão de trilha sonora. Então, e o One Piece é literalmente semanal o ano inteiro, né? Então, mas eu não sei o quanto que contempla isso aqui, porque obviamente teve antes, né? Assim como o Naruto, eles vão lá, pegam, dividem em blocos as temporadas e fazem os CDs em cima disso. Mas o que foi entregue aqui em questão de quantidade de faixa, tempo e as faixas de conexão, ou faixa que estão só ali pra compor, tipo faixa de 8 segundos só pra mais efeito sonoro do que música em si. Acabam tirando ele de mais de cima, principalmente porque a concorrência veio forte, né? Então, assim, Trigun, por exemplo, tá na frente dele. Ele disputaria ali com Vinland Saga e Dark Gathering. Essa é a disputa dele. Mas por conta dessa situação, da quantidade de faixas, mesmo com a qualidade, pô, tem a ideia da percussão, a percussão é muito boa. Tem um senso de identidade absurdo. Nada é igual a trilha sonora de One Piece do que a gente tem na lista. Mas essa situação, ele acaba perdendo muito, principalmente com o Trigun. Então, basicamente, a briga dele fica com Vinland Saga e Dark Gathering. É que o ponto dele também é muito único. Ele é um anime de long run, com pouca faixa. Eu não sei se todas essas foram feitas agora, né, nesse ano de 2023. Ah, não, isso foi. Tá. Porque ele literalmente coloca o nome da luta. Então, não dá pra reutilizar a faixa de nome de luta, né? Não sei, aí eu não sei. Se você porque geralmente acho que não, né? Quando eles fazem isso, geralmente eles colocam um remix ou eles colocam um nome correlacionado. Mas, assim, eu até dei uma procurada, tem bastante faixa pra trás de One Piece, se tu considerar ao ponto que ele tá, a quantidade de faixa que ele tem, também é legal. Mas aí eu não sei a quantidade de episódios, se o daí remete a 12, 24. Mas, assim, ele pela composição já tá muito bem. Não tá melhor que Trigun. Fica na dúvida entre Vinland Saga e Dark Gathering. Mas aí, por conta desse contexto, que também é um critério nosso, ele vai ter que descer e ficar ali juntinho com o Golden Kamuy, mas na frente de Golden Kamuy. Beleza. Então, One Piece fica em sexto e o restante vai subindo. Fazer o subimento manual aqui e show. Então aí. Não sei se vai querer manter nisso, mas eu acho que já tá bem organizado. Temos Pluto em décimo, nono Dr. Pedra 3, oitavo Link Click, sétimo Golden Kamuy, sexto One Piece, quinto Dark Gathering, quarto Vinland Saga 2, terceiro Trigun, segundo Bleach e primeiro G-Witch. Fica por assim mesmo? Primeiro unanimidade, segundo unanimidade, terceiro Vinland Saga. Acho que pelo que você tinha falado até então... Assim, 19º, 8º, 7º, 6º, pra mim tá perfeito. Terceiro, segundo e primeiro tá perfeito. A única dúvida que teria aí é Vinland Saga ou Dark Gathering, que era a questão do critério. Pô, não, ironicamente, foi a minha única dúvida também do que você falou até agora. Pois é. É que de um lado tem a qualidade per se das faixas, todas são fantásticas, todas são incríveis. E do outro lado tu tem mais inventividade, maior gama de faixa. E inventividade no sentido de que é um contexto diferente, trabalhar com terror. E ele faz isso bem. Mas assim, não sei se é o suficiente pra subir ele pra quarto lugar.
Porque, querendo ou não, Vinland Saga, o clímax de Vinland Saga com relação às trilhas sonoras é aquela coisa da identidade, é quase que indissociável. Como se eu ver Naruto e não tá tocando Silent Sorrow. Uhum. Esse valor, inclusive, pros dois empata bastante, cara, porque pra Dark Gathering é o coração, é um dos corações de Dark Gathering. Ele tem dois. Um é a direção, o outro trilha sonora. Então, é um motor tão importante quanto, só que, tipo, em discrepância de Vinland Saga, que é absurdamente bem melhor produzido, esse fator trilha sonora fica muito mais evidente em Dark Gathering. Não que ele é menos importante, mas ele faz muito mais falta, se não tivesse, né? Eu vou dizer que qualquer um dos dois, assim, tá realmente em boa posição, porque, querendo ou não, um ponto que o Igor botou até na hora de estar escolhendo as faixas foi justamente o quão bem elas são utilizadas no anime. E querendo ou não, a Vinland Saga não tem tanta variedade, como ele comentou, mas é uma temporada que é muito pesada, então ela precisa de todas essas faixas, e como ele falou, aproveita 100%. Aqui em Dark Gathering, mesmo as mais que é só pra compor o ambiente, uma cena cômica, ainda funcionam bem, mas isso é muito dentro do valor do anime. Acho que se eu pegar o vídeo pra fora, acaba tendo essa dissociação. Então, qualquer um dos dois aí, em quarto, quinto, eu vejo que é a mesma posição. Eu também, eu acho que tá ótimo do jeito que tá. Tá excelente. É como o Brasil Anime Café falou, é uma eficiência e uso versus a trilha sonora carregou o anime, né? Uhum. Então, Pois assim, mas assim, pra trilha sonora carregar o anime, ela tem que ser eficiente no seu uso. Então meio que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque, como eu falei, eu acho que aí entra em outro aspecto muito mais da obra em si, porque Dark Gathering tem muito mais mecanismo pra funcionar. E pouco mecanismo que tem, ele tem que ser muito bom pra funcionar do jeito que foi. E em Dark Gathering foi isso, mas é mais um mérito dele, mas não um mérito de comparação, né, com o Vinland Saga, que é outro contexto. Porque aqui, por exemplo, não dá pra vincular, a Dark Gathering precisa muito mais de trilha sonora, e a trilha sonora é muito mais importante pra ele. Isso daí não vai entrar como critério, porque é literalmente a composição per se. Sim. É o critério do uso, mas não é o suficiente pra subir ele na frente de Vinland. Ah, sim, é um contexto bem diferente, inclusive. Bem diferente. Mas tá ótimo, tá perfeito. É isso aí. Perfeito. Agora vamos julgar vocês, que inclusive a lista não tava tão completa, não coloquei tanto de trilha sonora, porque... Você falou que queria colocar 6, eu falei que queria mandar 10. Então, eu falei, cara, vamos diminuir, porque ainda mais fazendo do jeito de escolher uma, não ia ter muito mais vazão. E eu poderia ter feito a da trilha sonora, assim como eu fiz de abertura e encerramento. Mas são coisas que pra próxima versão dos Awards de 2024 eu vou fazer melhor, né? De não escolher um, mas dê nota para aquilo que a gente tá colocando na pool de votação, porque eu acho que faz mais sentido dar mais controle para vocês de coisas que vocês viram, não viram, e de dar múltiplas escolhas para vocês, né? Mas não tem problema, ainda assim a votação rodou, e temos aqui o pouco votado Golden Kamuy, o quinto em Dr. Pedra, o quarto temos Dark Gathering, terceiro Trigun, segundo G-Witch e esmagadoramente votado Vinland Saga. Mas é mais por trilhas que ficam, trilhas que pegam. Tipo, eu vejo perfeitamente Vinland Saga e G-Witch ganhando mais notoriedade justamente por isso. São trilhas que impactam, que ficam, que você lembra. Não, e não só isso, tu vai votar em um. Também tem isso. Só pode votar em um, paizão. Pois é, Desculpa, aí fica mais difícil. Ander, dessa lista, quem vai votar em Golden Kamuy? Você pode votar em um. Me surpreendeu que tem 1% de voto. Ficou entregue. É difícil, é difícil. Não, pois é. Aquela coisa. Assim, não é todo mundo que é psicopata. Vai ouvir todas as faixas. E se tu vai ouvir todas as faixas, é muito mais acessível tu ouvir 20 de Vinland Saga
do que 80 de Dark Gathering, do que 85 de Geowitch, do que 70 de Trigon, tá ligado? Pois é. Pois é. A gente pode fazer até um levantamento com o chat agora. Quem que é maluco de parar e assistir e ouvir trilha sonora? Quem que faz isso? Pouquíssima gente que faz. Então, geralmente o pessoal vai mais por lembrar. Ah, eu lembro dessa trilha sonora que é mais legal. Eu lembro desse outro anime. Provavelmente se tivesse mais animes, até mais animes que tenham trilhas mais de impacto, ou que foram animes mais conhecidos, eles poderiam ter sido mais votados, mas, de novo, por próximos awards a gente vai aprimorando aí as técnicas de fazer vocês votarem, mas ainda assim foi uma boa votação, ótimas escolhas. Violent Saga Geowitch aqui em cima tá de bom tamanho. E é isso, esse foi os awards de trilha sonora, espero que vocês tenham gostado, estamos aí na metade do nosso projeto dos awards, lembrando também que todos esses vídeos a gente vai fazer uma versão final depois, uma versão resumida, para quem não acompanha, né, toda a gravação, mas não tem problema, vocês podem ver a gravação, vocês podem ver a versão reduzida depois. O importante é vocês gostarem desse projeto e espero que vocês estejam curtindo. Então, vamos ficando por aqui, um bom anime, até o